Santo Deus, louvado seja o teu nome. Queremos nesse momento reverenciar a tua sagrada lei e pedir para isso a tua bênção, a tua unção ao andarmos em território sagrado. Queremos simbolicamente retirar as sandálias de nossos pés e com reverência examinar aqui os teus sagrados juízos, retos juízos, justos, e que possamos assim compreender os propósitos do Altíssimo, de Ti, Senhor. Ilumina nossa mente, que o Santo Espírito, conforme a promessa de São João 16, nos conduz a toda a verdade. Por Jesus oramos. Amém. Olha só, feliz sábado a todos. Nós estamos agora na parte número 2 de examinando estatutos e juízos minuciosamente, parte por parte, analisando, pegando para nós. Eu quero começar com uma citação da Senhora White que diz, a lei que desprezaram vem na exaltada no mesmo nível que o trono de Deus. Vem o próprio Deus reverenciando sua lei. Que cena será essa? Nenhuma pena pode descrevê-la. Bíblia White, comentário aqui de Romanos 3:19, Review and Herald, tá? A Bíblia White existe agora em aplicativo, nesse link aqui, tá? E os textos que nós estamos encontrando de Ellen White, muitos deles patriarcas profetas, sobre cada um dos juízos, eu estou incluindo no aplicativo e deve estar aparecendo aí em algum momento. Não já imediatamente, porque quando a gente vai acrescentando textos, acrescentando, corrigindo, depois de um certo tempo, talvez depois de um mês, que a gente atualiza o texto e quando você vai abrir o app, ali aparece, espera, estamos baixando o texto, entendeu? Muito bem, nós estamos, portanto, aqui examinando Êxodo, depois do Decálogo, né, com afã, tudo que o Senhor falou faremos. Nós já vimos aqui que os juízos são obrigatórios, né? E o que são juízos? E aqui um texto sobre essa lei adicional. Se o homem houvesse guardado a lei de Deus, conforme fora dada a Adão, depois de sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade de se ordenar a circuncisão. Não seria preciso. E se os descendentes de Abraão houvessem guardado o concerto, do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria, tampouco lhes teria sido necessário sofrer vida de cativeiro no Egito. Teriam conservado na mente a lei de Deus, e não teria havido necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai, nem gravada em tábuas de pedra. E se o povo houvesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não teria havido a necessidade das instruções adicionais dadas a Moisés. Então, mas o fato é que foram dados, né, essas leis adicionais. E também os 10 preceitos do Decálogo foram dados, né? Esse texto aqui não quer dizer que nós não precisamos, então, se a gente então hoje guardar o princípio, não vamos precisar guardar os 10 mandamentos. Não está dizendo isso. Porque, na verdade, os 10 mandamentos são a maneira que nós guardamos os princípios. De que maneira eu expresso o amor a Deus e ao próximo? É guardando os 10 mandamentos e é guardando a lei adicional. Tá? Então, esse texto aqui não está dizendo que é opcional, de que, se a gente guardar o princípio, então hoje não precisa mais. Não, não é isso que quer dizer. Foi necessário e é necessário, porque nós somos de dura serviço. E temos essas leis adicionais como uma bênção, como uma salvaguarda, como uma cerca. Jesus comparou a lei a um muro, a uma cerca que nos protege de tudo quanto é tipo de males. Amém? Olha só, aqui está de novo o esboço de todos os estatutos e juízos. Nós estamos aqui em Êxodo 22. O próximo já é o último texto que vamos estar analisando em Êxodo. Depois vamos passar para Levíticos. Já vai começar com saúde depois, tá? Olha só, todos aqui, essa relação você pode baixar nesse link, tá? Estatutos e juízos na lei de Deus. Aonde estão e quais são, tá? Isso aqui pode ser atualizado mais posteriormente, à medida que a gente vai avançando, pode ser necessária alguma correção aqui. Estamos nos juízos. Êxodo 21, verso 1 diz, esses são os juízos.
Algumas Bíblias trazem a palavra estatutos, mas não. É judgments, tá? Em hebraico, mishpat. Bom, vamos lá. O capítulo 22, aqui está o rascunho do capítulo. Primeiro vai falar de roubo, prejuízo ao próximo, violação da propriedade privada, empréstimos, fornicação, feitiçaria, bestialidade, idolatria, estrangeiros, viúvas e órfãos, juros, penhor, respeito às autoridades, aos juízes, magistrados e também as primícias que é para levar para Deus. Tá bom? Está tudo aqui nesse capítulo. Um buquê variado e vamos agora parte por parte, como da vez passada, com essas ilustraçõezinhas do Duld. As crianças gostaram, né? Vamos lá. Êxodo 22. Abra sua Bíblia aí, porque nós vamos estar não mostrando o texto na tela sempre. Algumas vezes sim, algumas vezes não, tá? Mas é bom você sublinhar e estar aqui anotando e vendo, conferindo se as coisas são realmente assim, como os bereanos. Vamos lá. Se alguém furtar um boi, ou seja, roubar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, uau, foi ousado, hein? Por um boi pagará 5 bois e por uma ovelha 4 ovelhas. Quer dizer, além de roubar, ele também fez um churrasco, já matou, vendeu, né? Então é pior, vai ter que dar 5, né? E como para roubar um boi é preciso mais ousadia, então é maior o castigo do que para a ovelha. Você vê aí, mas e se for cabra, e se for uma galinha? O juiz vai exercer juízo com essas, será que é jurisprudência que se chama? Que é um caso exemplar que serve de norte, né? Que serve aí de orientação para o juiz saber, né? No caso, se for uma galinha e tal, ele vai aplicar o mesmo princípio, né? Talvez seria, se for galinha, seria só 3, alguma coisa assim. Porque a restituição padrão é o dobro. Nós vamos ver isso aqui várias vezes nesse capítulo, tá? Mas como ele matou e vendeu, foi mais ousado, o castigo vai ser pior. Se o ladrão for achado a minar uma casa, quer dizer, arrombando, e for ferido de modo que morra, o que feriu não será réu de sangue. Então o ladrão está entrando, pega ladrão, né? E se acontecer de matar, que não está incentivando, olha, matem o ladrão. Não, mas se acontecer, então não vai ser réu de sangue à noite. Mas se for de dia, pega ladrão, olha lá, estou vendo ele, fica mais fácil ver, né? Se nortear. Então, o que feriu será réu de sangue. Então, se eu matar o ladrão de dia, vou ser culpado. O ladrão certamente dará indenização. Se nada possuir, será então vendido por seu furto. É interessante ver que o ladrão não é morto. Não é um pecado tão grave assim. A pobreza pode induzir um ladrão a roubar, a ser tentado, a pegar, passar a mão, mas tem que ser indenizado, além do estigma que vai ficar na pessoa, né? Isso talvez seja até pior. E se ele não tiver nada para indenizar, ele vai ter que ser escravo, então. Vai ter que ser servo, né? Aprender a trabalhar com as próprias mãos, em vez de roubar, né? Estágio nele e 7 anos, 6 anos, aliás, e no 7º ele vai ficar livre, né? Para ele aprender a lição. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará ele o dobro, em contraste com o que no verso 1 disse que se for morto, 5 vezes bois, 4 vezes ovelhas. Agora, não, está vivo lá, então paga esse, devolve esse, restituição, e mais um igual, o dobro. A Ellen White comenta aqui no Patriarcas e Profetas, exigia-se daquele que era culpado de furto restituir o dobro. Extensão do mandamento da cobiça, o 10º mandamento, e do furto, o 8º mandamento. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e se soltar o seu animal, e este pastar no campo de outrem, do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha, fará restituição.
Hoje, caminhando aqui com a família, a gente foi fazer um culto mais lá para a montanha, e a gente passou aqui no vizinho e viu que o boi, de vez em quando a gente vê, o boi tá preto lá, um boi preto, invadiu, né? Ficamos com dó, comeu o milho que foi plantado aqui, né? Do vizinho bananeira. O dono desse boi tem que fazer a indenização, tem que pagar o quê? Quanto, né? Do melhor do seu produto. Ah, matou, danificou ou destruiu 50 pés de milho. Então tem que dar, digamos, 50 espigas de milho do melhor do seu fruto, né? Bananeiras, tem que comprar novas mudas, com adubo, alguma coisa equivalente, o esforço que foi perdido, né? Do melhor do seu campo e do melhor da sua própria vinha fará restituição. Verso 6. Se alastrar um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam destruídas as medas de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo certamente dará indenização. Também muito comum, né, na vida no campo, aqui os pastos, geralmente eles colocam fogo, né? O dono geralmente fala para o seu empregado botar fogo e já começar a apagar. Então quem vê, ele diz assim, não, estou apagando, estou tentando controlar o fogo aqui. Mas ele que pôs, né? É difícil provar, mas é crime, né? Mas se esse fogo se alastrar para o terreno do outro vizinho ali, mais um, isto deve então ser indenizado. Quanto que foi a perda? Agora ele vai ter que dar ração, né? Porque não tem pasto. Quantos reais de ração? Quantos meses? Tem que calcular. O juiz determinava aqui quanto de indenização. Se alguém entregar ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isto for furtado da casa deste homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Padrão, né? Roubou, achou o ladrão, tem que pagar o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Então vamos lá, um exemplo. Eu vou viajar. Eu entrego nossa égua para o nosso vizinho, né, ficar cuidando. Então ele está lá com a égua lá, eu estou sendo beneficiado. Mas se agora um ladrão vai lá no vizinho e rouba, né, se pega, então se o ladrão for encontrado vai ter que pagar o dobro, se não for achado, o meu vizinho vai ter que comparecer perante os juízes e falar e testemunhar, né, de que não fui eu que peguei, que extraviei o cavalo, não fiz um churrasco de cavalo para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo caso de transgressão, seja a respeito de boi, de jumento, ou de ovelhas, ou de vestidos, ou de qualquer coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Algumas versões da Bíblia dizem que vai levar perante Deus, os juízes, que aqui na verdade seria Deus. Mas os juízes, não, são juízes mesmo, né, texto massorético, porque aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro. Deus, como é que ele iria ficar se comunicando? Será que nuvem, trovão? Não, é o juiz mesmo que fala, né? Culpado, absolvido, quanto é a pena. São os juízes, magistrados, por isso juízos, né? Não é para levar perante Deus. Quem falava com Deus diretamente, né? Claro que cada um podia orar, mas aqui diz juízes, porque eles que condenavam ou absolviam ou impunham aqui o pagamento. Se alguém entregar a seu próximo para guardar ainda, questão de guardar, eu estou viajando, peço para o meu vizinho guardar, um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro qualquer animal, e este morrer, ou for aleijado, ou arrebatado, ninguém o vendo, ninguém viu, morreu, ou foi aleijado, meu cavalo lá, arrebatado. Então haverá um juramento do Senhor entre ambos para ver se o guardador não meteu a mão nos bens do seu próximo. E o dono aceitará o juramento.
e o outro não fará restituição. Então não tem que fazer restituição. Eu viajei, deixei minha égua com o vizinho, sumiu e tal. Eu estou sendo beneficiado. É um favor para mim, entendeu? Não é um favor para ele. Ele não pegou emprestado para ele trabalhar. Ele só está guardando. Então eu estou sendo beneficiado. Aconteceu, então o risco é meu. Se vier um ladrão, então ele não vai ter que me devolver. Entendeu? Eu que estou assumindo o risco se isso acontecer. Sobre a questão do juramento, porque aqui diz, aceitará o juramento. Então vamos ver aqui, porque na Bíblia diz, Jesus disse, né? De modo algum jureis. Por outro lado, Jesus também foi julgado por Caifás, né? Vamos ver o que a Senhora White diz sobre isso. Vi que, se existe na Terra alguém que possa coerentemente testemunhar sob juramento, esse é o cristão. Ele vive à luz do semblante de Deus. Ele se fortalece em sua força. E quando questões de importância têm de ser resolvidas por lei, ninguém pode apelar para Deus com tanta justiça como o cristão. Ordenou-me o anjo que notasse que o próprio Deus jura por si mesmo. Veja aqui esses exemplos bíblicos. Jurou ele a Abraão, a Isaac, a Davi, né? Deus requeria dos filhos de Israel um juramento entre homem e homem. Que aqui cita esse caso aqui. Jesus submeteu-se ao juramento na hora do seu julgamento. Disse-lhe o sumo sacerdote: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disseste. Quer dizer, sim, né? Se Jesus, em seus ensinos aos discípulos, se referisse ao juramento judicial, ele teria reprovado o sumo sacerdote e ali mesmo reforçado seus ensinos para o bem de seus seguidores que se achavam presentes. Satanás tem se agradado com o fato de alguns considerarem o juramento sob um prisma falso, pois isso lhe tem dado a oportunidade de oprimi-los e tirar-lhe o dinheiro de seu senhor. Ou seja, é condenado, tem que pagar a multa, porque não quer nem jurar, não quer nem participar do julgamento, né? Os mordomos de Deus devem ser mais sábios, elaborar seus planos e preparar-se para resistir às armadilhas de Satanás, pois ele fará maiores esforços que nunca. Então nós vemos aqui que o juramento judicial é aceitável, em testemunho de que aqui no caso, não roubei a tua égua, o vizinho vai falar, né? Não roubei, sumiu, alguém veio aqui, né? E o dono, no caso eu, vou aceitar o juramento do meu vizinho, ele me dizendo que não meteu a mão em meus bens. Se, porém, o animal lhe tiver sido furtado, quer dizer, se foi roubado de mim, pelo meu vizinho, fará restituição ao seu dono. Então, fará restituição ao dono, né? Aqui fica meio aberto se é o dobro ou não, mas como ele, no caso, roubou de mim, né? No caso, pagará o dobro também faria sentido, mas o juiz queria determinar, talvez está implícito aqui. Se tiver sido dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso. Não dará indenização pelo dilacerado. Meu vizinho vai falar, Daniel, a tua égua aqui, o lobo entrou, o que fez? Sangue para todo lado, tirou uma foto, mandou, eu estou nas férias, lá recebi uma foto e minha égua foi morta por uma onça lá na canastra. Então ele mandou foto, ele vai trazer, né? Aqui diz, trá-lo-á em testemunho disso. Não dará indenização pelo dilacerado. Agora, outro caso, se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e este for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente dará indenização. Então, se meu vizinho pede minha égua para arar ali o campo dele, e a égua, digamos, teve um piripaque e morreu lá, ele vai ter que, né, indenizar. Mesma coisa se eu emprestar a roçadeira, já emprestei a roçadeira de um vizinho nosso aqui e deu um dano nas correias ali. Eu fui lá e comprei novas correias para ele, né? Então, é minha responsabilidade. Dará indenização. Se o dono estiver presente, então, se o dono da roçadeira estiver junto comigo ali e der o problema, então
não dará indenização. Se eu estiver lá junto, né, com a égua e ela morrer, eu vejo que não foi nada, que foi maltrato, coisa assim, eu fui testemunha, então não dará indenização. Se tiver sido alugado, o aluguel responderá por qualquer dano. Então, se eu alugar uma roçadeira de alguém, um equipamento, gerador da cidade, eu estou pagando, e se o gerador quebrar, eu não vou ter que pagar um gerador novo, mas está no aluguel aqui, esse tipo de seguro, né? Ó, quebrou. Eu não vou ter que pagar um gerador novo para a empresa, não. Porque o aluguel vai responder por qualquer dano. Princípio bíblico, lei divina. Muito bem, agora vamos para a área mais sentimental. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará por ela o dote e a terá por mulher. Lá na Suíça, um amigo nosso, inclusive conselheiro de desbravadores, né? Fico envergonhado de ter isso acontecido. Ele engravidou uma moça, seduziu, tal, dormiu com ela. Aí o amigo nosso que era ancião naquela época falou assim, ó, agora você tem que casar com ela, né? Mas ele não quis. Então descumpriu o mandamento. Ele deveria então se casar, pagar o dote, né, e a ter por mulher. Ou seja, desonrou a moça, agora vai ter que honrar a moça perante todos, casando-se com ela, né, e lhe dando uma família. Não se trata de estupro. O estupro ou forçar alguém vai vir mais tarde, depois, lá em Deuteronômio. Tá? Se seduziu, consentimento. Mas se o pai da moça, ou se o pai dela inteiramente recusar dar-lhe, então ele vai ter que pagar em dinheiro o que for o dote das virgens. E lá em Deuteronômio 22, 29 diz quanto dinheiro que valia 50 ciclos de prata. O escravo, o servo, valia 30 moedas de prata e a moça, o dote, 50. Então quase o dobro, né? O dote aqui vai ter que pagar. É interessante que, nesse caso, não há exclusão, morte, não é estupro, não é adultério, no caso, não pegou a mulher de outra pessoa, seduziu uma virgem, né? Questão de exclusão da igreja, estou pensando nisso, né? Não permitirás que viva uma feiticeira. Agora sim, exclusão da igreja para feiticeira. Se envolveu em feitiçaria, né? Geralmente eram mulheres que faziam isso, não sei porquê. Tal, feiticeira. Morrer. Tem que morrer. Exclusão da igreja. Hoje, né? Todo aquele que se deitar com o animal, certamente será morto. Mentalidade hebraica, para se deitar com é ter relação sexual. Nós entendemos isso, né? Então, também exclusão da igreja para bestialidade. Né? Verso 19. Verso 20. Quem sacrificar a qualquer Deus, a não ser somente ao Senhor, será morto. Né? Idolatria. Primeiro mandamento, segundo mandamento. Não, quem sacrificar a qualquer Deus, a não ser somente ao Senhor, será morto. E Paulo entendia por idolatria não somente fazer uma imagenzinha de ouro, mas mais profundo, até que ponto isso se aplica à exclusão da igreja, até que ponto é visível, invisível, mais declarado. Teríamos que estudar mais a fundo, Deus teria que dar sabedoria, mais comunicação direta, né? Para haver discernimento quanto a isso. Mas sacrificar a qualquer Deus que não seja somente ao Senhor, será morto. Ao estrangeiro não maltratarás, nem o oprimirás, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. A senhora White comenta, os estrangeiros que se uniam a Israel deviam ser protegidos de mal ou opressão. Então, os estrangeiros que se uniam a Israel, né, não maltratarás, nem o oprimirás, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Isso aqui, em comparação com outras leis, né, de outros países, é bem elevado, né? Estrangeiro, tratar bem. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Olha, esse é o nosso Deus.
né? Os direitos das viúvas e órfãos eram especialmente resguardados e ordenava-se uma escrupulosa atenção à sua desajudada condição. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Deus zeloso que atenta para o contrito de espírito abatido. Vez após vez na Bíblia vemos esse padrão, né? E que mostra o caráter de Deus, para quem que ele atenta. Lindo, né? Temos aqui o fio escarlate por toda a Bíblia, o amor de Deus em sua lei. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhe imporás juros. Em outras palavras, era proibido tomar usura do pobre. Tá? Qualquer juro, nem que seja 0,5%, podia tomar de pessoas do povo de Deus. De fora do povo de Deus, sim, era permitido, mas do povo de Deus, em especial do pobre, não, porque é o pobre que precisa de dinheiro emprestado, né? Lembra lá em Neemias, que Neemias repreendeu eles por estarem tomando juros cada um de seu irmão. Então teve a reforma que Neemias instituiu. Então, ainda que chegues a tomar em penhor o vestido do teu próximo, o restituirás antes do pôr do sol. Que é penhor, né? Por exemplo, estou devendo R$5 para alguém, uma mixaria. Mas não tenho. A outra pessoa pode, com justiça, exigir um penhor. Eu vou levar o teu celular, né? Leva o celular até que você me pague os R$5. Claro, sim, pode ter certeza que amanhã eu te pago e aí você me dá o celular de volta. Uma coisa de mais valor, geralmente, né? Se me empresta alguma coisa aqui, para eu ter uma garantia de que você vai me pagar. Mas se essa garantia for a roupa, né? A pessoa pobre mesmo, só tem a roupa. Não, mas para ter certeza, me dá aqui a tua jaqueta, dá aqui, né? Se for a roupa, você tem que ir lá devolver ao pôr do sol para ele, para que ele possa se agasalhar. Olha só, aqui diz: porque a única cobertura que tem é o vestido da sua pele, em que se deitaria ele? Quando, pois, clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Lindo, né? Então, Deus cuidando até do cobertor do pobre, para que ele possa dormir em paz, né? O que isso não nos diz sobre o caráter do legislador, né? Que ele atenta a esses mínimos detalhes. Se Deus atenta até às aves, né? E essas pequenas coisinhas para não passar frio à noite, quanto mais as coisas maiores, né? Não temais, pois, mais valeis do que muitos pássaros, do que um cobertor, algum frio que possa passar. Deus se interessa pela sua salvação e cada detalhe que diz respeito ao nosso bem-estar, ele se preocupa com isso. A Sena White diz: as vestes ou cobertor de um homem pobre tomados em penhor deviam ser-lhe restituídos à tarde. Aos juízes não maldirás, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo. Aqui novamente, alguns comentaristas dizem isso aí respeito a Deus e aos juízes, Elohim. Mas não. A Sena White diz: ordenava-se o respeito aos magistrados e príncipes. Porque não maldizer a Deus é uma coisa tão óbvia. Quem que vai xingar a Deus, né? Então, não maldirás aos juízes, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo. Os dois seres humanos. Representantes de Deus, sim, por extensão, né? Mas não tardarás em trazer ofertas da tua ceifa e dos teus lagares. O primogênito de teus filhos me darás. Opa, então peraí. Primeiro fala sobre ofertas da ceifa, que isso vai comentar sobre isso no próximo capítulo, Primícias 23, 19, que é para trazer as festas ali, a gente vai ver da próxima vez.
Então, não tardarás, não deixar acumular, não demorar. Ser pronto, proativo para levar as ofertas da ceifa e dos lagares. Por isso que também não é bom deixar acumular dízimo. Vou dar o dízimo do meio ano passado, né? Não. É bom dar todo mês. O ideal é assim que entrou, né? Já repassar o dízimo, já se livrar, porque é dinheiro santo. Não quero tocar nele, não quero, né? Já vou me livrar dessa responsabilidade. Agora, a segunda parte do verso. Primogênito de teus filhos me darás. O que é isso, gente? Dar o primogênito dos filhos. Quando eram animais, então era realmente sacrifício. Mas quando eram seres humanos, vamos lá para Êxodo 13, verso 13. Aqui Deus fala, ó. E todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então, era para resgatar. Deus não queria oferta de ninguém, né? E então era para resgatar. É o mandamento. Resgatarás. E quanto que pagava por um primogênito? 5 ciclos de prata. Tá? Uma oferta a Deus pelo seu primogênito. Uma oferta que era um resgate pelo primogênito e consagrado a Deus. Lá em Lucas, Jesus, quando foi apresentado no templo, cita esse mandamento, esse juízo aqui. Lucas capítulo 2, verso 22. Ó. Terminados os dias da purificação dela, que é depois do 8º dia, ó, verso 30, 15 do 22. Assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, ao 8º dia darás para mim. Porque aí já não era mais imundo. 7 dias, placenta, coisa assim, né? Ao 8º dia a darás a mim. E aqui, ó, Lucas 2, 22. Terminados os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Êxodo 22, né? E para oferecer um sacrifício, que no caso hoje já não mais, né? Não derramamento de sangue, porque Jesus já foi derramado o seu sangue. Mas o primogênito foi consagrado ou apresentado, aqui o termo apresentado em Lucas 2, 22. Tá? Então, o costume atual que nós temos de cada um dos filhos ser apresentado a Deus na igreja não é bíblico, é o primogênito só, que era para ser apresentado a Deus. Porque logo aqui depois que fala a apresentação de Jesus, diz, conforme a lei, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Tá? Então, somente primogênito, biblicamente. Nada de ficar apresentando cada criança. Né? Isso aí é uma tradição que nós temos que, não sei de quando surge. Não, apresenta todas, sabe? Porque senão pode ferir os sentimentos. O primeiro morreu, então esse também. Foi se misturando, não sei como, mas o fato é que somente primogênito era para ser apresentado a Deus, né? Me darás. Mais tarde foram os levitas que ocuparam o lugar dos primogênitos. O plano original era que os primogênitos fossem um sacerdote do povo de Israel, né? Mas depois, com a fidelidade dos levitas e a infidelidade dos outros, as outras 11 tribos, incluindo os seus primogênitos, Deus escolheu os levitas, né? Isso aqui está escrito lá em Números 3, 46 a 48. E bateu mais ou menos o número. Só sobraram 270 e tantos primogênitos a mais que tinha. Então, levitas era quase o mesmo número de primogênitos que havia em Israel. Interessante, né? De tantos milhares que tinha cada tribo, né? Quase bateu, só sobrou 200 e tantos. Assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas, 7 dias ficará a cria com a mãe. Ó, ao 8º dia darás para mim. Então, para a vaca ali ficar aliviada com o leite, né? Então, para as tetas não ficarem muito cheias e para uma questão afetiva também, só ao 8º dia que podia separar o bezerro da vaca. Ser-me-eis homens santos, porque não comereis carne que por feras tenha sido despedaçada no campo. Aos cães a lançareis. Então, nada de fazer
comer, fazer churrasco de coisa de urubu. Isso é coisa de urubu, pegar uma coisa que está lá, não sabe quantos dias já está, né, despedaçado. Não, isso aos cães, que são animais imundos também. Então, santidade ao Senhor, né? Ser-me-eis santos. Mesma expressão aqui que Jesus falou. Sede, pois, perfeitos, assim como nosso Pai que está no céu é perfeito. Amém? Então, concluímos aqui, né? Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são retos e que em tua fidelidade me afligiste. Amém? Que a palavra do Senhor, os juízos, possam nos mostrar a retidão de nosso Senhor, né? De que Ele é fiel, justo, se preocupa com o pobre, viúvo e necessitado, com os animais. Que isso nos inspire a também sermos fiéis no pouco, porque Deus também é fiel no pouco. E assim vamos ser fiéis no mundo automaticamente. Amém? Vamos orar, então? Concluímos esse estudo. Hoje foi mais breve, né? E está vindo chuva. Olha só que lindo ali a cortina de chuva. Não sei se dá para ver. Ali, ó. Cinza. Oremos. Santo Deus, santo, 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 retos são os teus estatutos e juízos. E nós queremos guardar, Senhor, tudo que está escrito na tua palavra. Queremos nos dobrar perante a tua lei também, reverenciá-la, porque expressam equidade e justiça. Obrigado por poder conhecer e estudar minuciosamente, em liberdade religiosa, a tua sagrada lei. Que se torne uma realidade cada vez mais em nossa vida também. E possamos visitar viúvas e órfãos, estar atentos às necessidades do teu povo, especialmente de toda a família humana. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abre nossos olhos para que possamos ver cada vez mais as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém.